O que representa isso? Essas vespas que Deus me mostrou significa dizer que a guerra espiritual continua instalada, continua sobre a nossa nação e que estão vindo outros espíritos malignos contra a nossa nação. E o que vai trazer a proteção é nós ouvirmos a voz de Deus, foi as pessoas trancadas dentro do ginásio. O que vai trazer a proteção para a nossa nação, para as nossas vidas, é nós estarmos na presença de Deus. E isso não tem nada a ver com igreja, com religião. Tem a ver com um posicionamento nosso diante de Deus. Como está a nossa vida com Deus? O outro ponto mostrava também duas ou três crianças dentro da lama, dentro da sujeira, da água com fezes. E Deus me dizia que aquelas crianças, sabe o que são aquelas crianças? Representa a população em geral. Representa os servos do Senhor. E aquelas duas mulheres, quem eram aquelas duas mulheres? E Deus me falou claramente que aquelas duas mulheres representavam a igreja. Que a igreja está no sono de uma indolência. A igreja está como se fosse com uma demência. Que estão vendo as crianças vulneráveis à sujeira, à contaminação, ao mal, mas estão completamente desapercebidas. E o que representa a igreja? Os líderes cristãos. Eu vou dizer de novo aqui, qual é o líder que você viu na igreja dele, conclamando a igreja a interceder pela nação? Qual foi o líder que chamou a igreja para se posicionar em relação a tudo que está acontecendo? A mentiras, a fraude, a desmandos, a censura, a leis altamente diabólicas que vão atingir a própria igreja cristã se nós não nos posicionarmos. Quantos líderes você viu mostrando a cara, postando coisas na internet ou falando na igreja que a gente precisava se despertar e interceder pela nação? Quantos líderes você viu fazendo isso? Tá todo mundo, a maioria está calada. É que nem as redes sociais. Tudo que está sendo mostrado nas redes sociais não está sendo mostrado na TV. A maioria das TVs só estão mostrando a posse de Lula. Mas ninguém está dizendo que ele não entrou ele não entrou na casa do presidente porque está tudo trancado. Não foram para a Grande do Torto. E que tudo que está acontecendo em volta disso tudo aí são fakes, são uma posse falsa, é uma faixa falsa, é um livro falso e tudo mais por aí. A mídia não está mostrando, assim como muitos crentes. E Deus me disse, a responsabilidade da mudança da nação está na mão daqueles que se dizem crentes. E a palavra que Deus falou comigo, sabe o que foi? É uma palavra que muitos não prestam atenção, 2 Crônicas 7,14. Todo mundo só lê esse texto, mas leia lá, 2 Crônicas 7,13. Quando Deus diz, e se eu travar o céu para que não venha chuva? E se eu mandar gafanhotos para que destrua a terra? E se eu mandar uma praga para matar a minha própria gente? O que é que Deus está dizendo? Que Deus pode permitir. Para quê? Para despertar o povo. Quem foi que mandou a praga no Egito? Foi Deus. E quem é que Deus endureceu o coração? De Faraó. Para quê? Para tratar com o povo. A Bíblia faz questão de dizer que Deus lá no Egito, Deus endureceu o coração de Faraó 10 vezes. Preste atenção. Para poder tratar do povo. E quando o povo saiu mais uma vez lá perto do Mar Vermelho. Preste atenção. E quantos líderes estão protegendo as ovelhas? Essas crianças representam o que a Bíblia diz. Ai daqueles que tocar nos meus pequeninos. Muitos líderes não estão nem aí para o Brasil. Muitos estão preocupados somente com a igreja em si, com as ovelhas em si. Há um cuidado. Muitos pastores estão apacentando a si mesmo, mas não mostram a cara para tentar defender a nação. Por que será isso? Será se é porque se o descondenado assumir e não vai mostrar nada nas redes sociais que eles bateram de frente contra o descondenado? Será se esse não é o medo? Ou vão fazer como Edir Macedo, que mandou pedir perdão a Lula, dizendo que o povo evangélico deveria pedir perdão? Aí Deus está dizendo que vai enviar. E se Deus enviar gafanhotos? E se Deus enviar uma praga? Aí o versículo 14 diz o quê? Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí Deus responde, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar o Brasil.
Deus quer sarar a nossa nação. Deus quer mudar a história da nossa nação. Mas sabe qual é o peso de responsabilidade que está faltando? Da igreja do Senhor Jesus. Daqueles que se dizem crentes, servo de Deus, vaso, profeta, homem, varão de Deus. E o interessante é que a Bíblia diz o quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Vai lá no dicionário saber por que essa palavra se. O que acontece quando essa palavra se é colocada numa frase? Você sabe, Cauã? Por quê que essa palavra se é colocada numa frase? Ela fica como se fosse assim, uma incógnita. Se você é ou não é. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter, buscar a minha face, eu vou ouvir dos altos céus e eu vou sarar, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou mudar a história dessa terra. E a Bíblia está falando da terra. Gente, diante de Deus, antes de ir para o monte aqui, ontem, antes de ir para o monte, eu falei a visão para minha esposa, para o meu filho, não foi, Cauã? Não falei isso? Quando eu chego no monte, Deus falou comigo bem claramente: você leu esse texto todo? Eu disse não. Aí eu comecei a ler. Aí vi o quê? Gafanhoto, praga, destruir a própria gente. O que foi que Deus me deu na visão? E eu tenho a ousadia de dizer: Deus me deu uma visão, Deus falou comigo isso. O que está acontecendo na nossa nação é uma guerra espiritual que não parou desde o início, desde o primeiro turno de votação das eleições, e não parou até agora. E vocês, nós temos que nos despertar, tanto líderes como os cristãos, a interceder e a orar pela nação. Vestir a camisa da nação, mostrar que nós verdadeiramente amamos o nosso país, interceder, orar, clamar, buscar a Deus, e Deus está dando uma garantia de que vai sarar a nossa nação. E eu comecei a ir para o monte ontem, vou continuar hoje, 12 dias, mais uma vez, clamando pela minha nação e acreditando que Deus vai sarar a nossa terra em nome de Jesus. E você? Você crê dessa forma? Uai, seu app de vídeos curtos.